E hoje eu venho conversar com você sobre a parede afetiva. Não sei se você já pensou sobre isso, né? O valor simbólico de uma parede com fotos. Antigamente era tão comum, né? A gente via muito isso. Tem algumas pessoas que não gostam desse tipo de decoração na casa, por exemplo. Mas, às vezes, essa questão do afeto precisa se mostrar mais presente, né, mais vivo. E também o oposto, né, do nosso movimento do mundo moderno, que é tudo guardado assim no celular. E, de fato, às vezes as memórias até parecem que estão perdidas. E quando a gente imprime as fotos e põe na parede, põe num quadro, como isso faz diferença, né? Como aquilo vira uma presença bonita, uma lembrança, algo muito significativo, né? Uma força simbólica muito grande. Às vezes a gente entra assim numa casa, num lugar, num ambiente que não tem foto, não tem nada, é tudo vazio, né? Parece que não tem uma história, não tem uma família, não tem amigos, não tem animais, né, de estimação, os pets, enfim, não tem nada. É como se fosse um vazio, né? Um desamparo muito grande, né? Dá uma sensação de desamparo mesmo. Eu acho que principalmente nessa questão da imigração, que a gente começa realmente do zero. E aí as fotos na parede acho que combate exatamente essa sensação do zero, do vazio, do não pertencimento. Então, refletindo nessa questão, né, da imigração, de quando você vai embora, como isso pesa e como é importante, de repente, você ter sim as fotos ali que compõem a sua história, né? Que lembra da sua família, das suas raízes, dos seus lugares preferidos. Existe um valor simbólico na parede, né? De fotos, né? De você fazer ali um lugar para lembrar, para se fortalecer, né? Essas imagens, elas acabam virando um abrigo psíquico, porque para muitos imigrantes a casa nesse novo país ela começa vazia, vazia de histórias, vazia de rostos conhecidos, de marcas do passado. Não é só uma questão estética, né? É uma questão psíquica, realmente, sobre pertencer, né? Sobre pertencimento. Uma parede de fotos, ela não é apenas a decoração, ela pode funcionar como um espaço afetivo, onde você se expressa, onde a história pessoal encontra um lugar para existir, de fato. Ali o passado não é apagado para que o presente seja vivido, por exemplo. O Winnicott, ele nos ajuda a entender isso, né? Como que isso funciona quando ele fala do ambiente suficientemente bom e dos objetos transicionais, que são elementos que sustentam o sujeito quando o mundo externo parece estranho, ameaçador ou excessivamente novo. Igual quando a gente chega aqui no Japão, né? Parece que, nossa, tudo é novo, tudo é estranho. O que vai me sustentar emocionalmente? Né? Inclusive a questão do luto, que a gente pode experimentar durante o processo imigratório. Um dia desses até teve um comentário que, poxa, luto é para quem não tem nada, quem ficou aqui, né? O país está horrível e tudo mais. Mas tem esse processo de luto que a gente experimenta mesmo quando você quer ir embora, mesmo quando você está decidido, você fez essa escolha, porque o luto não envolve só esse não ter nada de repente material, né? Envolve você perder o que é simbólico, aquilo que te constitui, né? Que constitui a sua identidade, por exemplo, a sua família, né? As suas memórias da sua primeira escola, da sua língua materna, né? De toda a tua jornada, a tua trajetória. Tudo que você viveu de fato, que você está deixando para trás, você vai experimentar um luto, quer queira ou não. Você vai sentir, sim, um baque muito grande e depois você vai se reconstruindo, né? Depois você vai melhorando, vai construindo isso no seu mundo novo. Algumas pessoas conseguem isso, outras não conseguem e voltam, né? Retornam. Mas, assim, voltando ao assunto das fotos, né, contribui muito no processo de adaptação, porque você precisa também das suas lembranças, não tem como a gente deixar tudo para trás, né? Nós somos feitos das nossas memórias. Então, para o imigrante, esse novo país muitas vezes não oferece de início assim esse ambiente suficientemente bom. Então, tem a questão do novo idioma, né? Os códigos sociais que a gente não entende, os costumes novos. Até você se adaptar, entender como tudo funciona, às vezes vem esse sentimento de vazio.
e o sentimento de continuidade do ser pode ficar um pouco abalado. Então a parede de fotos, ela pode funcionar como se fosse um pedaço assim de um espaço transicional entre o seu país que ficou para trás e agora o país que você está construindo uma vida, né? Que você está construindo novas memórias, você está adquirindo ali. Então você pode fazer uma mescla assim de fotos, né? De coisas do Brasil e agora coisas do Japão, e você olhar aí toda a tua história, né? O teu percurso. Isso pode ajudar o teu psiquismo a não se romper, né? Nesse deslocamento, nesse movimento que você está ali, né, vivendo, né, e olhar para essas imagens é mais do que lembrar, muitas vezes é confirmar internamente: eu existo, né, eu tenho uma história, né, eu não comecei do zero, as coisas não começaram aqui, né, isso te protege às vezes contra sentimentos de vazio, de despersonalização, porque às vezes a gente esquece quem a gente é, tem aquela coisa: não sei mais quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Tem muitos questionamentos, né? E até mesmo te protege também dessa questão da solidão, né? Pode vir uma solidão extrema. A gente sempre pensa sobre a importância de se relacionar, mas dependendo do contexto que a gente se encontra, principalmente os decassegues, descendentes, ou cônjuges de descendentes, as pessoas que vêm para o Japão, por exemplo, e elas estão vivendo uma vida mecânica, às vezes só trabalha, e acaba esquecendo até mesmo quem elas são, né? Vem assim um vazio tão grande, e às vezes aquela parede de fotos, aquela coisa afetiva, às vezes te lembra até mesmo o motivo por que você está aqui, porque tem muita gente que vem com um prazo, com uma determinação: eu vou fazer, né, um dinheiro para comprar uma casa, ou para ajudar a minha família, ou para pagar a faculdade das minhas filhas, ou para, né, cada pessoa tem uma história, e às vezes ela acordar e olhar para aquilo todos os dias dá mais força, né? Ela sabe que ela está indo lutar, está indo em busca de algo e tem esse motivo ali, bem firme, né? Você não desvia, você lembra todos os dias por que você está aqui. Às vezes a gente precisa lembrar, né, todos os dias por que nós estamos aqui, por que nós lutamos, né? Às vezes pode ser por você mesmo, mas às vezes tem muita gente envolvida, né? Tem muita coisa na tua história. Nem sempre, né, é por si mesmo, muitas vezes tem outras coisas que compõem essa história, né, o cenário, tem muitas motivações. Resgatar, né, esse espaço afetivo não é um apego excessivo ao passado, né, não significa isso que você está preso lá, mas é um gesto de cuidado, uma necessidade psíquica, né, permitir que o novo seja assim construído, né, ele se construa sem apagar o que sustenta o eu, né? Quer dizer, toda a tua parte de identidade mesmo. Então, esses processos imigratórios, pequenos gestos simbólicos fazem toda a diferença, né? Uma parede de fotos também pode ser um lugar de acolhimento interno. Para quem imigra, né, lembrar não significa voltar, né, mas significa continuar. Às vezes você só tem forças para seguir em frente porque você lembra de onde veio, quem te espera, o que você veio fazer aqui, os seus motivos, né, suas razões. E é permitir que a própria história atravesse fronteiras. Existem paredes que elas viram pontes entre o que ficou e o que ainda está sendo construído. É como se fosse uma ponte entre dois mundos, entre a saudade e as possibilidades que você está criando aqui. E cuidar dessas imagens também é cuidar da continuidade do ser, é dar alma a um lugar estranho. A parede, ela vira um abrigo psíquico. A parede afetiva é um lugar de pertencimento. É sobre a sua história. Hoje em dia, devido ao uso, né, muito forte das redes sociais, a gente quase não imprime foto. Se você pensar bem, né, imprimir fotos parece assim uma atitude do passado, né? Quando a gente vai na Combine imprimir fotos, eu acho super bacana. E se te lembra o passado, você pegar a foto física, a moda antiga mesmo. Porém, estar em contato com essas imagens fortalecem o nosso eu, né? É uma necessidade, é um gesto de cuidado. E creio que pode fazer uma diferença muito grande você ver algo familiar ali, né? Apesar de você estar num mundo estranho, digamos assim. Principalmente para quem, né, tem pouco tempo, acabou de chegar ou está chegando,
Esse é um movimento que eu acredito que deixa a vida um pouco mais colorida, né? Com um pouco mais de sentido e com afeto. Então o vídeo de hoje é isso, pensar nessa parede afetiva, como isso pode fazer bem. Como é bom poder olhar às vezes para alguma parte da nossa história, para fotos da infância, fotos das pessoas queridas, pessoas que nós amamos, como isso nos deixa bem. A gente vê que, bom, não comecei do nada, né? Minha história não veio do zero. Aqui eu posso estar construindo tudo do zero, mas eu vim de algum lugar, né? Tem minha família, tem meus amigos, tem esses momentos especiais espalhados aqui, onde estou agora, que fazem parte de quem eu sou. Então é isso, curte, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Um abraço e muito obrigada por assistir.